Olá, hoje nós vamos pegar um aspecto especial da filosofia grega, né? É teoricamente, eu vou falar dos sofistas, né? E os sofistas, pela visão do Sócrates, do Platão e até do Aristóteles, eram muito mal conceituados, né? E receberam uma fama negativa no decorrer da história, né? Os sofistas como pessoas que são apenas retóricos, que são deturpadores dos argumentos, que são demagogos, né, e outras visões negativas a respeito dele. Mas há um outro aspecto sobre a sofística que é importante da gente conhecer e que eu quero salientar hoje para vocês. Tá? Na Grécia havia a ideia da paideia, né, que é a formação integral do homem grego, né? Uma formação que dá de música, de artes, de educação física, enfim, cultura geral, gramática, né? Um pouco de matemática, né? Enfim, era uma ideia que tem na cultura grega, que quase todas as cidades gregas tinham uma preocupação com a educação da sua população, né? E dentro dessa formação, os sofistas se dedicaram a isso integralmente, né? Eles eram que faziam, eles se faziam passar como sábios, né? Sofos é sabedoria, sofistas, né? Seriam professores de sabedoria, vamos dizer assim, né? E eles ensinavam normalmente mediante uma remuneração, né? Eles eram pagos para fazer isso, normalmente era a aristocracia que remunerava ele, pagava os seus ensinamentos, eles ficavam circulando de cidade ensinando, em cidade, né? Promovendo essa educação, né? Mas eles foram os primeiros a reconhecer o valor formativo do saber e desenvolverem uma escolaridade, então uma forma de escolarização das crianças, né? Que vai repercutir até os dias de hoje, né? O que eles propuseram, né? Continua valendo até hoje, né? De certa maneira, a nossa educação é uma a gente pode dizer que é uma tentativa de aprimorar, né, o que eles primeiramente colocaram, né? E nossa forma de escolarização, de certa maneira, também segue alguns dos princípios que eles colocaram, né? Então, eles eram considerados mestres da cultura, inspirados nos valores próprios da comunidade onde ministravam, quer dizer, eles iam de cidade em cidade, chegavam na cidade, conheciam as leis, os artistas, né, a cultura daquela cidade e ensinavam, sem fazerem críticas ou objeções, tá, que os colocassem em choque com as doutrinas daquela cidade, com, enfim, os, a parte política, a parte cultural, a parte moral, né? Eles não faziam críticas a isso, eles simplesmente eram professores, né, das leis, né, e dos costumes, né? Eles faziam questão de fazer isso, né? E isso dava uma certa natureza relativista aos seus conhecimentos. Parecia que eles não tinham uma verdade, né? Mas pelo fato de eles ficarem circulando por várias cidades, né, eles não tinham a preocupação de ter uma verdade única. Eles logo perceberam que cada cultura estabelecia seus valores morais, tá? Suas verdades próprias, tá? E uma verdade absoluta era, de certa maneira, impossível de ser conseguida, né? Quer dizer, eles viajavam numa cidade, em determinada cidade, as pessoas tinham que enterrar os mortos, em outra tinha que queimar os mortos, em outras as pessoas tinham que comer os corpos dos mortos, os filhos tinham que comer a parte da carne dos pais. Aí eles chegaram, qual das três formas está certa? Né? Eles não têm forma certa, né, do que fazer com os mortos. Cada cultura estabelece isso. Então eles tinham uma natureza meio relativista pelo fato de se terem circulado por várias partes da Grécia e tomado contato com vários aspectos culturais, né? E eles consideravam sábios no sentido antigo e tradicional do termo, né? Eles formam os homens hábeis nas suas tarefas, aptos para viver em conjunto, capazes de levarem a melhor nas competições civis, né?
Enfim, eles tinham a preocupação de ensinar o jovem a saber se portar, a saber se comunicar, a falar bem, tá? Por quê? Porque numa sociedade onde tudo se estabelece através da comunicação, através da fala, falar bem é fundamental, né? Quer dizer, você tem que saber se colocar publicamente, você tem que saber expor as suas ideias, né? É bom lembrar que na democracia grega todos os cidadãos participavam das assembleias, né? E para fazer prevalecer a sua posição, você tinha que expor as suas ideias claramente. Então, aprender a falar não era só uma, uma, uma pura retórica, era uma forma de você participar da vida política. Quanto melhor você soubesse falar, melhor era para você vencer com melhores argumentos. Então, o desenvolvimento da retórica, essa arte de falar bem, tá, era uma questão fundamental para eles, porque eles percebiam que, sem que você soubesse saber se portar diante do público, você não conseguiria convencer a Assembleia. Né? Você tem que saber falar, e saber falar bem. Tá? Né? Não basta você ter boas ideias, se as suas ideias não estiverem bem formuladas e não serem persuasivas, não adianta nada você ter boas ideias se você não consegue convencer as pessoas, né, vamos dizer assim, da veracidade das suas ideias, tá, ou da beleza das suas ideias, né? E eles começam a estruturar o ensino escolar como nós conhecemos, tá, dividido em partes complementares, tá, para permitir uma visão ampliada e um raciocínio mais sensível sobre os eventos humanos, né? Então, eles ensinavam, eles foram os grandes teóricos, os grandes criadores da gramática e da retórica, né, que foram criações originais dos sofistas. Né? A gramática é a estrutura da língua e a retórica é uma certa arte de falar, é uma forma de você estar bem instrumentalizado para você falar. Né? Foi a sua criação fundamental, né? Essa arte de persuadir, de você seduzir a plateia com seus ensinamentos. Tá? Então, eles dividiam esse ensino, né, uma parte das letras, das artes e das ciências. Né? E eles fizeram uma divisão que, na Idade Média, vai receber o nome de trívio e quadrívio. Né? Trívio são três, né? Que é a gramática, a retórica e a dialética, que é toda a parte dedicada a conhecer a língua, saber ler, escrever e saber falar. Né? É fundamental você aprender a falar, como eu disse, numa sociedade onde tudo é deliberado através do discurso, da persuasão. Né? Então, se você não sabe falar, você não consegue convencer. Então, fazia parte da formação do jovem esse trívio, né, essas três partes que ele dividiam, que seria a gramática, a retórica e a dialética, né? O que hoje nós chamaríamos de estudo da linguagem, da língua. Né? Era isso que só que hoje nós não temos, de certa maneira, esse desenvolvimento para fala, né? Para você expor as suas ideias. Né? A gente aprende a ler e a escrever, a estrutura da língua, tá? Mas não necessariamente a gente desenvolve a oratória, tá? O que para eles era importante, tá? Como eu falei, numa sociedade onde você tinha que expor as suas ideias e debater as ideias dos outros. A segunda parte do estudo que eles desenvolveram, eles chamavam foi denominado na Idade Média, né, de quadrívio, né, que é quadrívio porque vai de quatro partes, que era a matemática, a física, a astronomia e a música. Né, e também, talvez, uma coisa chamada cultura geral e história, né, que para eles faziam questão de ensinar. Por que essas partes? Né? Bom, todo jovem, para ele, deveria saber, pelo menos, fazer cálculos, né? Saber somar, dividir, diminuir, multiplicar, né? Fazer cálculos de porcentagem e tudo mais. Né? Então, era fundamental que todos os jovens aprendessem elementos mínimos de matemática para poder, inclusive, calcular quanto ele ganha, quanto ele gasta, enfim, fazer os cálculos matemáticos que uma cidade tem que fazer, que uma família tem que fazer, né? E se você não souber fazer contas, você vai ser facilmente enganado, né? É fundamental você aprender a fazer conta, né? Depois, a física, né? A física aqui é a physis, né? Do grego, né? Que significa natureza, né?
para os sofistas era importante que todos os jovens conhecessem pelo menos um pouco da estrutura da matéria. Eles ensinavam normalmente os conhecimentos dos pré-socráticos, para que, se ele fosse um governante, um comandante, qualquer coisa do gênero, ele não fosse enganado pelas superstições e pelos medos que a população tinha. Né? Na época, por exemplo, acontecia um eclipse, o pessoal achava que os deuses estavam tampando o sol. Né? Então, eles faziam questão de ensinar as ideias do Tales. O Tales, foi, como eu falei para vocês, foi o primeiro filósofo a calcular a ocorrência de eclipses. Né? Por que isso? Porque um comandante, um governante, tem que saber explicar as questões da matéria, das mudanças materiais, cósmicas e tudo mais, para não ser, para não deixar as massas se perderem, né, com charlatões que ficam falando, não, é o Deus que está cobrindo o sol, não sei o quê. Não, se o comandante não tem um mínimo de estrutura de conhecimento da natureza, tá, ele vai se deixar enganar, inclusive, pelos charlatões, né? Que podem chegar, como o cara não entende nada da estrutura física do mundo, né? Ele vai acreditar em qualquer coisa que for dada. Então, é fundamental você conhecer um pouco da estrutura da matéria. Por isso que eles ensinavam nos seus conhecimentos, conhecimentos gerais, vamos dizer assim, tá? essa estrutura física, né? Para que esses jovens que provavelmente, como eles educavam a aristocracia, de uma forma geral, esses jovens iam se tornar governantes ou participarem da governabilidade de suas cidades, tá? Tivesse o mínimo de estrutura para poder falar com as massas, né? E tentar tirar os charlatões, né? Porque os charlatões sempre existiram, né? E as fake news também sempre existiram, né? Então era interessante você ter alguém que conhecesse um pouco da estrutura da matéria. Tá? A astronomia é porque na época não existia folhinha, calendário, nada disso. Para você saber em que dia, mês e ano você estava, você tinha que fazer cálculos astronômicos. Então, era fundamental você conhecer um pouco da astronomia para você saber em que período do ano você está. Claro que eles se deixavam levar muito pelas estações, né? Outono, inverno, né? Primavera, verão, né? Mas, para você saber em que dia do verão você estava, em que dia do inverno você estava, coisas do gênero, né? Quando que nós íamos fazer os festejos para tal Deus, você tinha que saber que dia que ia cair, que era o dia de festejo para esse Deus, né? Então, você tinha que fazer cálculos astronômicos. Então, eles ensinavam a fazer esses cálculos astronômicos para a pessoa fazer o calendário, né, saber se locomover no tempo, né? E também era uma forma de você também se localizar no espaço, né? Porque você, conhecendo os astros, as constelações, você podia se guiar geograficamente pelo mundo através de você conhecer as estrelas, né, e aonde e que rumo tomar. Né? Então era fundamental também conhecer a astronomia nesse sentido. Né? A música era importante porque a música, no caso, não era só o instrumento e o canto, mas a própria poesia era considerada também uma espécie de música. Né? A ideia deles é que a poesia, a música, as artes, de uma forma geral, né, desenvolve a sensibilidade das pessoas. Né? Uma pessoa que não conhece nada de arte, nada das músicas, né, nada de poesia, é uma pessoa bruta, rústica. Né? É preciso um pouco da arte para você fazer um certo refinamento cultural, né? Aumentar a sensibilidade dos homens para eles perceberem que não tem só as coisas das necessidades imediatas, né, e materiais, mas há uma série de coisas que são espirituais. Né? Esses valores espirituais têm que ser cultivados, têm que ser desenvolvidos. Né? Então, era importante você desenvolver esse gosto pelas artes, de uma forma geral, para desenvolver a sensibilidade dos alunos. Né? E era um certo refinamento da alma. Né? Quando você estudava, você lia os poetas, né? Os autores de comédia, né? Enfim, de peças teatrais, né? Os grandes autores da cidade em que ele
que ele existia. Você ia ler, você ia também cultivar Homero, né, e Hesíodo, né, os dois grandes poetas gregos, né, que fazia parte da formação do grego, conhecer esses dois autores, porque na verdade era através dele também que você conhecia boa parte da mitologia grega, né? Então era importante conhecer essa parte cultural e artística, né, da vida grega, né? E eles também davam uma certa pincelada, tanto em cultura geral, para você conhecer as diversas culturas que eram, vamos dizer assim, que faziam fronteiras com a Grécia, né? Conhecer um pouco da cultura das outras cidades da Grécia, mas também das outras culturas que também faziam fronteira com a Grécia, era importante conhecer, né? E saber sobre seus hábitos, seus costumes e tudo mais. E também um certo conhecimento histórico, né? Saber a história da sua cidade, como ela se formou, né? Como ela se desenvolveu, né? Então, essa formação sofística, ela tinha uma função de preparar o jovem, né? Os jovens de uma forma geral, para a vida política, né, da sua cidade, né? Eles então, como eu falei, normalmente quem contratava os sofistas, porque como eu falei era um ensino pago, né? Normalmente era a aristocracia que tinha poder para contratar esses sofistas, né, para ensinar seus jovens, né? Mas a função deles foi exatamente essa, né, de formar as pessoas para os cargos políticos, né, para a governabilidade, né? E, de certa maneira, eles estruturaram o ensino como nós conhecemos hoje, né? O nosso ensino não recebe mais o nome de trívio e quadrívio, mas nós temos a ideia de estudar o português, que equivale ao que eles chamavam da gramática e da dialética, né? Nós vamos aprender uma retórica, não sei se você vai fazer um curso de direito, né, e normalmente você aprende um pouco de retórica, né, adquire alguns conhecimentos de retórica, mas nós temos a parte das ciências, que é a matemática, a física, a biologia, a química, né? Temos uma parte da nossa formação que são as artes, temos uma parte da nossa formação que é a história e geografia, né? Então, veja, a nossa forma de educação se baseia no que os sofistas colocaram há 2.500 anos atrás, ou mais de 2.500 anos atrás, né? Então, a importância deles está aí, né? Ainda que eles tenham sofrido várias críticas, né? Normalmente porque consideravam eles relativistas, né? Que não defendiam uma verdade, defendiam várias verdades diferentes, né? A preocupação dos sofistas não era descobrir uma verdade universal, né? A preocupação do sofista era uma ideia de formação humana, né? Você tem que preparar os jovens culturalmente, politicamente, tá? Para a vida da cidadania, né? A cidadania é uma atividade que exige um certo preparo político. Por quê? Porque a vida política não é algo inato, não é algo natural nos homens, né? Você precisa desenvolver uma natureza política, tá? Você tem que desenvolver uma certa forma de pensar e de agir, tá? E é isso, essa era a preocupação deles, né? Você tem que preparar o jovem para a vida política, porque a política não é algo natural, tá? Não é algo inato, né? A imagem que se tem, né, que nós herdamos inclusive do pensamento do Aristóteles, é que nós devemos desenvolver uma segunda natureza, né? Porque essa natureza que tem que ser desenvolvida, ela não é inata, mas nós temos a potencialidade para elas. Agora, você tem que fazer isso desde pequeno, porque você tem que criar disposições, né? As virtudes para a vida política, né? Você não aprende só lendo, você aprende praticando, né? E era essa a ideia dos sofistas, né? Então, eles tinham uma preocupação, inclusive, com a formação até física, né, de fazer esportes, né, preparar as pessoas. É bom lembrar que, na época, todos os cidadãos pegavam em arma, tinham que defender a cidade, né, e você, para defender a cidade, né, você tinha que ter um certo preparo físico, porque aqueles armamentos eram pesados, né,
você caminhava, às vezes, meses para chegar até o lugar onde ia ser a batalha, né? A batalha era toda, dependia muito do seu preparo físico, né? Para você poder atacar ou, de certa maneira, fazer a saída, né, estratégica para não morrer, né? Então, existe todo um preparo físico que precisa ser feito. E fazia parte da formação do jovem também esse preparo físico, né? Normalmente os gregos, quase todos os gregos aprendiam a nadar, né? Por quê? Porque eram povos navegantes, né? A marinha grega era importante, né? Eles eram comerciantes de óleo, de azeite, melhor dizendo, e vinho, né? E faziam comércio no Mediterrâneo, né? E várias batalhas navais e tudo mais. Então, fazia parte da formação do jovem esse preparo físico, né? Aprender a nadar, aprender a correr, né? Fortalecer a musculatura, né? Os mais ricos, inclusive, aprendiam a andar a cavalo, porque não era todo mundo que tinha condições de ter cavalo. Cavalo era uma coisa também da aristocracia, não da plebe, né? De qualquer jeito, a ideia que essa formação grega tinha é da formação integral, inclusive fisicamente, né? Fazia parte dessa, que é algo que está na nossa educação também, tanto que nós temos educação física na nossa formação, tá? Então, essa forma de educar, essa questão de preparar o jovem para a vida social, né, e política, né, é algo que vem desse período. E os sofistas foram os que mais contribuíram para esse tipo de formação, né? Eles, de certa maneira, foram os grandes defensores da democracia, porque boa parte dos filósofos, né, o Sócrates nem tanto, mas o Platão foi completamente contrário à democracia, né? O Aristóteles defendia uma politeia, né, um regime de leis, né? A democracia, que é o que a gente chama que é a nossa, que é o grande ideal político que nós herdamos dos gregos, os únicos que defendiam realmente a democracia eram os sofistas, né? Enfim, e que preparavam as pessoas para essa vida democrática, né? Uma vida de debate, né? De combate das ideias na arena política, né? Você vai botar seus argumentos, tentar convencer a plateia de que seus argumentos são melhores do que os outros, tá? Vai mostrar a falta de consistência dos argumentos dos outros, e tudo isso através desse exercício de fala, né? Através do desenvolvimento de uma certa retórica, né? A retórica traz a imagem, inclusive, que você se arma, né, para esse embate político, né? Por quê? Porque não esse embate político não é uma coisa tão simples assim. Você precisa se preparar para essa vida de debates, né? Você precisa construir bem seus argumentos, né? Precisa conhecer seus adversários com quais você vai discutir, né? E para tudo isso você precisa estar armado, né? Armado no bom sentido, não é que você vai matar os outros, mas você tem que estar bem estruturado no seu raciocínio, tá? E conhecer, né, os seus adversários com os quais você vai dialogar, né? Veja, o objetivo é tentar mostrar que a sua posição é a posição mais correta, né, a ser defendida na Assembleia, né? Ainda que a gente possa achar, não, mas a pessoa quer vencer a qualquer preço, né? Pode acontecer isso, mas a ideia que está por trás não é propriamente da safadeza. A ideia que está por trás é que você acredita que os seus argumentos são melhores, que as suas ideias são melhores, e você vai fazer o possível para convencer a plateia que as suas ideias são as melhores, né? E para isso você vai mostrar que os argumentos adversários são mais fracos, ou mais inconsistentes, tá? Ou que estão equivocados, tá? E que você tem a melhor posição. Essa é o espírito democrático, né? O espírito da vida política, né? E a vida política entendida como
a capacidade de persuadir os outros por argumentos e não pela força, né? Essa é a característica, isso que os gregos inauguraram com a criação da política, né? A política é a arte de administrar a vida pública de forma pacífica, né? Onde que vence é o melhor argumento e não o argumento mais forte, né? Você tem que convencer as pessoas que o seu argumento é melhor. Não adianta eu ter uma espada, né, para tentar fazer os outros seguirem as minhas ideias, né? Se eu fizer isso, eu estou liquidando a vida política e estou liquidando a vida democrática, né? A vida democrática pressupõe o combate das ideias, né? Esse combate público, tá? Na esfera, na praça, né? Onde todos têm a possibilidade de conversar. O espírito democrático, né, é que somos todos iguais e todos têm o direito de ir na praça e colocar suas ideias, e defender suas ideias. Esse é o espírito da democracia. E você não é governado por homens. A ideia da democracia é a ideia do autogoverno, né? Quem governa os homens na democracia são as leis. E essas leis foram estabelecidas de comum acordo entre os homens, né? Como é que nós criamos as leis? Nós fazemos a nossa Constituição, tá? Colocamos na praça a plateia aprova, né? Ou não, né? As leis estabelecidas, né? Quando a plateia aprova, elas têm valor, mas elas foram feitas, ela é uma Constituição coletiva, tá? Feita através do debate, da persuasão, tá? E é para isso que você precisa ser preparado, porque isso não é inato, né? É por isso que os sofistas têm essa preocupação na formação política. A ideia da socializar o cidadão, né, é politizar ele, tá? É torná-lo apto para a vida política, tá? A ideia da socialização não é só você preparar você para o trabalho, como normalmente se acredita aqui no país, né? Vamos preparar nosso jovem para o trabalho, né? Não, a ideia dos gregos não é essa. Preparar para o trabalho você não precisa da escola, né? Você segue a profissão do seu pai, segue os ofícios, né, as diversas corporações de ofício e tudo mais. Mas preparar para a vida política, isso não é inato, tá? E isso não basta você copiar o que os outros fizeram, tá? Isso você precisa ser preparado para agir politicamente, né? Porque inclusive tem seus ritos, né? Você tem que saber quando você tem que pedir a palavra, quando você tem que respeitar a palavra, né? Você tem que aprender a submeter, né, a vitória dos outros, né? A acatar, né, a decisão da maioria, né? Não adianta você querer negar se a maioria decidiu e você é voto vencido, você tem que submeter a maioria, né? Para tudo isso nós precisamos de um preparo, tá? Né? Você tem que ser preparado, inclusive, para quando você for debater, para não ofender, para não agredir, né? Para não menosprezar o argumento dos outros. Você tem que levar em consideração as opiniões, mesmo que você seja discordante. A discordância faz parte da vida política, tá? O que não pode acontecer é que você, por ser adversário político, você se torne inimigo político, né? Esse é o problema. Uma coisa é ser adversário, e é para isso que você tem que ser preparado. Nós vamos durante a nossa vida política, vamos ter vários adversários, pessoas com posições diferentes da nossa. O que não impede, de determinado momento, a gente confluir a nossa opinião com antigos adversários, né? Isso faz parte da vida política, porque as pessoas, inclusive, mudam de opinião, mudam de posição, tá? Né? Então, veja, esses sofistas tiveram mérito de pensar um processo pedagógico, educacional, que, de certa maneira, é a base até hoje da nossa educação. Nós continuamos, né? Eles começaram na Grécia, foram para Roma, né? Roma também seguiu mais ou menos essa forma de escolarização pensada pelos gregos, tá? A escolástica, né, ocidental vai seguir essa forma de preparação dos jovens, né? Essa mesma ideia, o trívio, o quadrívio, né? Os futuros padres vão
vão ter esse mesmo tipo de formação, né? E isso vem, de certa maneira, até hoje. Né? Isso não foi, até hoje, isso é o princípio que a gente pensa na educação. Conhecer a língua, ter conhecimento mínimos de matemática, ter conhecimento mínimos de ciências, para conhecer a estrutura da natureza, da matéria, né? Ter um pouco de conhecimento geral, de história, né? Conhecer um pouco da literatura, da arte, né? Ter preparo físico para a vida, porque a gente não é só espírito, a gente é físico também, precisa ser preparado físico, né? Então, veja, a contribuição que eles deram foi muito grande, apesar de toda, né, toda a má fama que eles receberam, principalmente do Platão, né? Platão foi talvez o maior crítico dos sofistas, né? O Sócrates também foi um crítico dos sofistas, né? E sofistas, de certa maneira, foram que fizeram o Sócrates ser condenado à morte, né? Mas os sofistas não eram só uma coisa ruim, né? Eles não eram só demoníacos, né? Na verdade, eles tinham pretensões pedagógicas bastante interessantes, né? E, de certa maneira, prevaleceu esse sistema pedagógico que eles pensaram. Né? Até hoje, nós seguimos esses princípios. Né? Então, essa ideia grega da paideia, né? Paideia é um termo que não tem tradução, né? Mas é uma ideia de formação integral do homem. Tá? Né? Então, você tem que pensar na parte espiritual, na parte cultural, na parte física, tá? Na parte epistemológica, né? No preparo para a vida política, para a vida pública, né? E veja, não é tanto a ideia da conquista de um ofício, de uma profissão, né? Tanto a parte do ofício, de profissões, como a parte bélica, né? A arte militar, né? Eram coisas à parte, né? Eram corporações de ofícios, né? Que você aprendia, né? Se integrando uma escola, uma corporação de ofício, qualquer coisa do gênero. Né? Agora, a formação para a vida política era algo que todos deveriam ter numa sociedade que é politizada, como a sociedade grega, tá? Onde todos os cidadãos, devido ao princípio da igualdade, têm direito de participar e deliberar. Né? Não há no sistema democrático não há um governante. Tá? Né? Você não elege governantes. A ideia de eleição de pessoas é uma ideia aristocrática, né? Que a República faz isso. Na República, nós vamos ver um pouquinho mais para frente um pouco sobre a República Romana, né? Lá sim tem a ideia da representação política, né? De você eleger deputados, né? Enfim, ter a ideia da representação política no princípio democrático grego. Você não tem um governo, né? As pessoas se autogovernam, todo mundo é governado pelas leis, tá? E todo mundo participa das deliberações. Né? Se nós não vamos entrar em guerra, se nós não vamos aumentar impostos, tudo isso aí você vai lá na praça e debate com seus concidadãos, tá? E o melhor argumento é que vence. Né? Então, é por isso que os sofistas foram importantes nessa ideia da formação para a vida política, né? E não tanto para a vida social, né, econômica. Né? Então, eu só queria trazer para vocês essa noção, porque vocês vão ver na história da filosofia muita gente falando mal dos sofistas, dos sofismas, né, como eles são negativos, né, são demagogos, né, de uma forma geral, aí, essas acusações que fazem contra os sofistas, tá, né, que, digamos assim, tanta retórica quanto essa arte de falar, essa ideia de participação política pode ser mal utilizada. Né? A retórica é um instrumento. Tá? Agora, o que faz o instrumento ser bom ou mal é o uso que eu faço dele, não ele em si. Né? O martelo é um ótimo instrumento para construir uma casa. Tá?
Mas se eu pegar o martelo e dar uma martelada na cabeça de uma outra pessoa, eu fiz o mau uso do martelo, né? Isso não significa que o martelo é ruim, né? Eu é que usei mal, né? Um instrumento que é bom, né? E é a mesma ideia que o sofista tinha. A retórica é um instrumento bom, tá? Mas você pode fazer um mau uso dele, né? Aí o problema não é do instrumento, né? O problema é da pessoa que usou mal um instrumento que tinha até a ver com respeito à plateia, tá? Porque uma pessoa que sabe falar bem é melhor ouvida, é mais gostoso você escutar alguém que fala bem do que alguém que fica gaguejando, não sabe falar, fala mal, né? Distorce as ideias dos outros, né? Então, assim, a ideia de você falar bem é ter um respeito para a plateia, né? Você tem que saber falar, porque, primeiro, para você não perder palavra à toa, tá? E para você saber se colocar publicamente sem incomodar os outros, né? Porque é um desrespeito você pedir a palavra e ficar blá, 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 blá né? E não sair do lugar, né? Mais ocupar o espaço, né, do que transmitir ideias, né? A função de você, quando você pede a palavra, você tem que ter ideias para ser colocada para a plateia. E a plateia que vai deliberar se as suas ideias são boas ou más, né? Porque você pode achar que as suas ideias são boas, mas é a plateia que vai decidir se ela realmente é boa ou má. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Essa contribuição que os sofistas deram para a educação, tá? Ocidental, né? A nossa educação tem um pezinho nesses sofistas da antiguidade que estabeleceram a primeira estrutura de ensino. Tá? O que nós fizemos foi aperfeiçoar, trazer mais disciplinas, né? As ciências se tornaram mais sofisticadas, nós temos mais ciências do que a antiguidade, tá? Enfim, temos mais recursos, né? Não só de conhecimento, mas temos mais recursos tecnológicos, inclusive, né? Para fazer a nossa educação. Mas a base, inspiração da qual ela se faz, está nessa pedagogia sofística. Né? A eles nós devemos muito da nossa educação. Então, obrigado e até a nosso próximo encontro.